Boa tarde, meus colegas. Estamos mais uma vez com a aula de língua portuguesa. Só que hoje nós vamos trabalhar com literatura brasileira. Falando em literatura brasileira, nós estamos falando da tendência literária chamada como romantismo. Então o romantismo surge no Brasil no início das primeiras décadas do século XIX, lá por volta de 1836, com um romance intitulado Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães não foi um escritor que se destacou tanto como na literatura. Ele se destacou muito no período porque ele foi um dos fundadores, um dos criadores do romantismo, com a ideia mais ligada à estética literária. Ele não se promoveu muito com o lado poético, e sim incentivando o surgimento das letras como um tipo de poesia que deveria ser aplicado fora dos costumes europeus. Então, Gonçalves de Magalhães não é considerado um literário em si, enquanto a relação de produção de poesias, mas como um dos fundadores do romantismo, como se fosse mais um cargo que ficasse organizando toda essa esfera romântica, entendeu? Nós vamos ver que surgiu alguns escritores desse período junto a Gonçalves de Magalhães. O mais famoso deles todos foi Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias era o escritor, lembrando que eu estou falando de escritor, quando eu falo de escritor, eu estou falando de poemas, é o lado poético da coisa, não é o texto em prosa. Os textos iniciais do romantismo no Brasil surgem com poemas. Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, pouco anos depois da independência do Brasil, né? Uma coisa que a gente tem que frisar também é que esses textos que surgem nessa primeira etapa do romantismo, eles vêm com um papel de trazer para a população brasileira uma consciência nacional. Porque observe, nós estamos vivendo um período de independência. E aí o povo brasileiro não viveu os conflitos políticos e econômicos da Europa. Nós estamos vivendo um período político do Brasil. Era uma coisa nova, onde um rei, Dom João, retorna para Portugal com a sua família, deixando aqui o príncipe regente, Dom Pedro I, no qual, não querendo mais participar do coloio, vamos dizer assim a palavra, junto com a monarquia portuguesa, de Portugal, é evidente, ele começa a investir em uma política, em uma estrutura política genuinamente brasileira. E com isso daí os escritores também sentem a necessidade da formação de uma consciência nacional. É por isso que os primeiros escritores poéticos do romantismo, eles vão tratar dessa questão da nacionalidade, viu? Um meio para produzir uma literatura genuinamente brasileira. Eles queriam cortar o umbigo com a Europa. Eles queriam construir uma literatura tipicamente do Brasil. E para isso eles não podiam se apossar de elementos lá da Europa. Eles não tinham cavaleiros medievais da Idade Média lá que aconteceu. Eles não tinham Camões lá do classicismo. Eles não tinham heróis, reis, para claro que tinha um rei Dom João, mas eles queriam uma coisa brasileira. E aí eles se pegaram a quem? Eles se apegaram ao índio, né? Que nós vamos ver com mais detalhes na frente. A natureza em si, a flora e a fauna, né? Se apegaram a isso como representantes da nossa nacionalidade. Então vejamos que todos esses elementos são extremamente importantes para a formação da literatura romântica. Através da primeira obra, foi o pontapé inicial de Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudade. Como eu disse para vocês, esse escritor tem mais importância histórica do que literária. Pela montagem da coisa, pela estrutura, pela reunião. É tanto que Gonçalves Dias, desculpe, que é o principal representante desse período, romantismo inicial, da primeira geração, como nós vamos dividir nesse tanto, ele
ele ao chegar no Rio de Janeiro, foi São Paulo, não me lembro bem, ele se encostou no grupo de Gonçalves de Magalhães. Era um grupo já de poetas que existiam. Então ele se encostou com qual finalidade? De apresentar a sua proposta para o grupo, que era bastante idênticas. Então Gonçalves de Magalhães organizava, Gonçalves Dias chegava com uma ideia diferente das que tinha visto lá na Europa. Então esse período romântico do romantismo, ele passa por 3 gerações. Nós temos a primeira geração, que tem como foco principal o nacionalismo, como eu acabei de falar para vocês, que se baseia na natureza, né? Se baseia na religiosidade, se baseia também na mulher, no índio. Aqui temos a segunda geração, que é uma geração mais subjetivista, que tem como mal do século, como elemento principal, né? É quando o jovem não se identifica com aquelas questões momentâneas que estavam acontecendo, e ele passa a achar que não tem espaço naquele período, e ele tem que encontrar como se fosse uma fuga, o escapismo, né? Nós vamos ver que o tema morte está muito presente nessa segunda geração, conhecida também como poetas ultrarromânticos, né? Ultra é uma coisa, né? Como se fosse ao quadrado, né? Romântico. E por último nós vamos ter o romantismo de cunho social e político. Olha, primeira geração, nacionalidade, que não era nacionalidade questão política em si, era uma questão ligada à natureza, às coisas do índio, da terra. Aí vem a segunda, que não se mobilizava em termos políticos, eles eram mais do devaneio, era uma questão mais da morte, do tédio, né, do pessimismo. E vemos uma terceira geração surgindo politizada e preocupada com elementos da sociedade. Então, são 3 gerações do romantismo que nós vamos ver aqui durante esta aula. A primeira geração, vamos falar um pouquinho, vamos acrescentar mais alguns detalhes. Gonçalves Dias, um maranhense do Nordeste, né? Estudou Direito, mas foi estudar em Coimbra, lá na Europa, e retornou com essa ideia de montar, junto com Gonçalves de Magalhães e seu grupo, uma literatura genuinamente brasileira. Tinha como foco a pátria, a natureza e a religião. Escreveu poesias de cunho épico e lírico, além de alguma obra do teatro. Quando se fala em épico, a gente tem que lembrar daquele texto que vocês leram no livro Juca Pirama, né, do índio que vai para a guerra e os aimorés, se não me engano, prendem ele como prisioneiro da tribo, ao querer matá-lo para comê-lo, né, que era uma prática utilizada pelas tribos que eram canibais, né? Antropofagia, se não me engano o nome, e aí eles queriam comer o índio disse, não, peraí, não me come não, porque eu tenho um pai velho lá na tribo, precisa de mim, que ele é séculos e tal, retorna para a tribo, lá, o pai disse, não, meu filho é medroso, o pai de início parecia, entendeu que ele era medroso, mas na realidade o índio tinha os seus valores de querer cuidar do pai, e depois ao cuidar ele retornava quando o pai morresse, para ser devorado. Só que a tribo lá não entendeu, mandou ele volta, o pai chorou muito, desgostoso, pensando que o filho era medroso. Aí depois ele retornou para a tribo lá dos inimigos, chegou lá, ele brigou com a tribo e matou um bocado de índio. Aí o chefe lá disse, espera aí, que esse cara aí é valente, realmente é valente. Aí o velho já entendeu, já olhou ele com outros olhos, o pai dele, né, já chorava não mais de tristeza, e sim de alegria por o filho ser um guerreiro. Então são valores, são princípios do índio brasileiro no início, né? E talvez hoje, quem sabe, né? Ninguém sabe. Entendeu? Então era esses valores que eram expostos nos poemas de Gonçalves Dias, quando falava-se de índio. Essa fidelidade com o pai, né, de cuidar do pai, de querer cuidar do pai, de mostrar para o pai que era um guerreiro, coisa e tal, de dar orgulho ao pai, eram valores constantes
e do índio. E isso aí mostrava uma forma de caracterizar, como o índio era brasileiro, né? Característica brasileira da literatura, né? Então Juca Pirama é uma poesia épica, não é uma poesia lírica, porque ele trata de uma história heróica. O que é uma poesia épica? Trata de certo grau de heroísmo. Quem conhece muito aquela história de Odisseu, né? Odisseu da mitologia clássica, né? Tá entendendo o que eu digo? Tem que ter o heroísmo. Hércules tem que ter um herói. Então essas histórias, essas narrativas longas são chamadas de épico. Só que lá era em prosa. O Hércules é em prosa, né? O Odisseu é em prosa. E aqui nós estamos falando de uma narrativa poética épica. Juca Pirama, o índio do Brasil, escrito por Gonçalves Dias, né? Tem o índio como o mito do bom selvagem. O que é o mito do bom selvagem? Ser puro, que não tem influência nenhuma de preconceitos, de nada, né? Só que depois a gente vai ver que isso daí é baseado em filosofia, se eu não me engano, de Rousseau, e acaba, com o tempo, a sociedade influencia aquilo que é puro, né? E torna-se equivalente. Então, pessoal, esses valores expostos pelo índio é tido como os valores deles, para caracterizar essa primeira geração, para mostrar que esses valores eles são universais. Então, tá na Europa, coisa e tal, só que de formas particulares. Agora, ser fiel, ser corajoso, né? Ser companheiro, isso tudo são características do ser humano. Agora, cada um com seus interesses, né? E os escritores da segunda geração, vou falar aqui um pouquinho, que já são um pouco diferentes, que já são diferentes desses da primeira. Eles esquecem os índios, esquecem tudo isso, mas ele se apega, continua sendo romântico, sabe por quê? Porque ele apresenta dentro deles um alto grau de subjetivismo. Ele se baseou muito nas obras de um inglês chamado Lord Byron e de um francês chamado de Alfred de Musset. Então esses escritores eles tinham assim um lirismo voltado para o interior deles, onde ali eles tematizavam o amor, o devaneio, como já acabei de falar para vocês no instante, o tédio e a morte. Pessimismo era uma coisa típica desse período. Não é à toa que essa segunda geração, que é diferente da primeira, tem o nome de mal do século. Mal do século era a tuberculose, que matavam as pessoas, porque não existia remédio para a tuberculose no período. Matavam novos, viu? O Álvaro de Azevedo morreu com 21 anos de idade, e infelizmente não foi com tuberculose, infelizmente, né? Não foi de tuberculose. Eu não sei se posso dizer infelizmente, eu acho que eu equivoquei na palavra. Mas assim, ele morreu numa queda de um cavalo, aí foi se agravando, faleceu, né? Agora, Cassimiro de Abreu, Castro Alves, todos eles foram contaminados pela tuberculose, como se fosse esse vírus hoje que mata aí, não tinha cura, eles morriam. Então, mas é assim, porque eles também não tinham muito cuidado com a saúde, eles trocavam o dia pela noite, e ali naquele trocar de dia pela noite, às vezes, como eram pessoas que tinham condições, precisavam trabalhar, né, a família era abastada, eles, à noite eles iam para as tavernas, né, beber com mulheres e coisa e tal, embora que eles escrevessem, dividiam o amor da mulher em duas partes, né? E em alguma parte eles dizem que a mulher era um anjo, como nós vimos em textos anteriores, era um anjo, era coisa de Deus, era uma poeira, era uma fumaça, era uma coisa sublime, né? Uma coisa diferente, uma coisa assim muito da loucura deles, assim, do amor platônico, essas coisas. Mas por outro lado ele via as mulheres também, como eles diziam, nós somos seres humanos. Aí já via com uma questão mais ligada ao erotismo. Então eles têm eles dividem em duas partes. Uma mulher como algo intocável e do outro lado o sexo mesmo, o erotismo, né? De forma bem escancarada nas poesias dele. Mas geralmente a boa parte é só ligada à questão do ser assexual, do anjo, né? Do Deus, da deusa,
dessas coisas assim, do qual eles não tinham como tocá-las, só senti-las e observá-las, né? É uma coisa assim, bem... Quem leu aqueles textos do início lá que falava disso, teve um texto que falava sobre isso, excelente. Como eu disse, eles não se interessavam muito pelas questões políticas, porque já deu para perceber aí que é que eles fantasiavam, né, ou criavam. E Álvares de Azevedo, ele inseriu em sua obra, em suas obras, né, elementos assim da realidade cotidiana. Por quê? Porque eles não queriam tratar da realidade, eram coisas mais da cabeça deles mesmo. Aí ele acabou incluindo dentro dos seus textos poéticos elementos que aconteciam no dia a dia. Por isso, alguns escritores do período começaram a achar que a poesia dele era de baixa qualidade, que não poderia tratar disso. Que, por incrível que pareça, depois do romantismo aqui, nós vamos ver o realismo aí. Então, talvez já era uma brecha já para entrar em nova tendência literária. Ele escreveu, Álvares de Azevedo escreveu um livro, que esse aqui dá o destaque para ele, conhecido como Lira dos 20 anos. Né? E, por incrível que pareça, aos 21, faleceu. Né? Mas, infelizmente, era assim que acontecia. Castro Alves morreu, mas Castro Alves é da terceira geração, que nós vamos falar depois. Morreu com 21, Cassimiro morreu com 21, Álvares de Azevedo morreu com 21, então eles morriam assim quase nessa faixa etária dos 20 anos de idade. Ok? Então, pessoal, por hoje nós só vimos duas gerações. A primeira geração nacionalista, índio, fauna, natureza, né? Religiosidade, mulher. A segunda geração, mal do século, daqueles que eram subjetivistas, egocêntricos. A coisa deles era mais interna, por isso que eles sufocavam e acabavam acontecendo essas tragédias na vida deles. Ok? Por hoje é só isso. Lá no livro de vocês, na página 46 até a página 52, façam releitura, leiam novamente tudo isso que eu acabei de falar para vocês e responda as atividades que estão lá presentes lá no Google Sala de Aula, ok? Um total de questões são 5 na primeira etapa, mais 5 na segunda. 10 questões, somente as 10 questões. A da página número 54 não precisa responder, tá bom assim? Valeu e até a próxima!